Está começando mais uma Ciclabs Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, minha querida, meu querido, estamos de volta, sejam todos e todas muito bem-vindos. E eu, Vinícius França, aqui, mais um podcast aqui do Ciclabs Cast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital, que é quem acredita e impulsiona cada momento, cada ação aqui da Ciclabs, né? E hoje, como é sempre, de muito bom tom aqui esse podcast, aqui a gente está sempre muito bem acompanhado. Hoje nós estamos com duas personalidades de outros ambientes de inovação aí, que é o Diego, lá de Quedas do Iguaçu, que já vai falar um pouquinho mais, e o Gustavo, lá de Matelândia também, que vai estar aqui trazendo para nós um pouquinho sobre esse processo, né? Mas eu já vou pedir aqui para você, Gustavo, conte para nós um pouquinho aí da onde que você é, quem que é o Gustavo que tá vindo aqui hoje fazer um bate-papo com a gente hoje. Bem, bom dia, Vini. Eu sou o Gustavo Alcarengue, trabalho na parte de tecnologia, desenvolvimento e inovação da Via Group, né? Nós somos a maior transportadora de leite, nutrição animal, transporte florestal e cacau do Brasil. E dentro de Matelândia a gente fica sediado e coordena hoje toda a parte de cidades do Iguaçu Vale, da nossa comarca, né? Que aí inclui Céu Azul, Ramilândia e toda a nossa região. Que bacana, que bacana. Diego, conte para nós um pouco aí, quem que é o Diego que está chegando aqui conosco hoje para fazer um bate-papo? Então vamos lá. Bom dia, Vini. Bom dia a todos que nos acompanham. Diego, eu sou de Quedas do Iguaçu, natural de Quedas do Iguaçu. Sou empresário em Quedas do Iguaçu há um certo tempo. Trabalhei, na associação comercial da cidade por 12 anos. E hoje eu faço parte da diretoria da associação comercial e também coordeno o Hub, que foi criado, ele é novinho, começou agora, é um bebê ainda. O Hub Iguaçu, de Quedas do Iguaçu. E eu também coordeno o Iguaçu Vale Cidades lá em Quedas. Então estou à frente aí, nesse momento aí de dois importantíssimos projetos e programas que vêm aí sendo desenvolvidos aí na nossa região. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço a presença de vocês aqui que vieram fazer uma missão técnica aqui, em Cascavel, para conhecer um pouquinho o que esses doidos aqui de Cascavel estão falando sobre inovação, estão pensando, com que é um pouco dessas nossas ações aqui, Mas, Diego, eu queria já largar para ti a primeira pergunta aí, Como que está sendo aí, quais estão sendo as ações, o que está acontecendo lá dentro do Hub, que é o ambiente de inovação dentro do território da Cantucri-Iguaçu, lá em Quedas do Iguaçu, propriamente dito, Quais estão sendo, assim, as principais ações, o que está acontecendo lá dentro desse ambiente de inovação, como que você comentou aí, novo, que já vai fazer um ano, de inauguração. Agora em outubro. Um ano daqui a pouquinho, então daqui a um pouquinho vai estar comemorando lá no Summit, então, no Summit Iguaçu Valley aí. Já fica o convite, 9 e 10 de outubro, o Summit Iguaçu Valley, lá em Foz do Iguaçu também, um outro evento. Mas conta para nós, Diego, o que está acontecendo lá de inovação dentro do município? Então tá. Então assim, desde o início, quando a gente montou o Hub, a gente viu essa necessidade, já fazia alguns anos que nós estávamos pensando nesse projeto de montar um espaço dedicado à inovação e tecnologia dentro do município. E aí então, graças aí ao apoio do SEBRAE, da Prefeitura Municipal, da Associação Comercial, a gente conseguiu montar esse espaço ali dentro da Associação Comercial. E o nosso principal problema realmente é disseminar essa cultura de inovação no município, É um município pequeno, de 35 mil habitantes, e nós estamos sendo os pioneiros aí para disseminar realmente essa cultura de inovação e tecnologia. Para você estar dando oportunidade para jovens empreendedores, para empreendedores, terem esse espaço para estarem empreendendo e, se Deus quiser, futuramente gerando emprego para o nosso município. O nosso principal problema em Quedas do Iguaçu é realmente a perca dessa mão de obra, Os jovens, como Quedas do Iguaçu não tem uma faculdade, eles acabavam indo para fora do município estudar e acabavam ficando, nos outros municípios maiores, até mesmo Cascavel. E a gente perdia essa mão de obra qualificada no município. Então, o objetivo também do Hub é para a gente conseguir reter esses talentos em Quedas, auxiliando eles, a eles serem empreendedor, buscando esse caminho, mas até mesmo
a eles pegarem gosto por aquilo, porque muitas vezes o jovem não vê a tecnologia e a inovação como uma fonte de renda. Nós temos uma empresa no município, Visual Software, que é parceira nossa, e ela tem um grande problema com essa questão de mão de obra, né? Ela tá buscando jovens fora do município para trabalhar nessa área como programadores, né? E porque Quedas acabava perdendo esse jovem. Então, a gente também divulga isso e traz esse jovem para dentro do município também. Né, o nosso principal objetivo, como eu falei desde o início, é disseminar essa cultura. E aonde a gente começou a disseminar foi nos colégios, né, estaduais, técnicos. A gente começou a fazer campeonatos de ideias, ideações, né, em parceria com o Sebrae, que a ideação é uma criação do Sebrae, então ele veio quase que 90% feito pelo Sebrae aí da questão de ideação e vem dando muito certo, né? Os jovens tratam isso como uma competição mesmo e isso é uma competição sadia hoje. Saudável, né? Saudável, exatamente. É importante para estimular também isso, assim, né? Essa gamificação, né? Precisa gamificar um pouco também, né? Agora nós fizemos, desde o início, a gente fez várias ideações, mas agora a gente fez algo assim para escolher o melhor do município, que é uma parceria com o movimento, com o programa Inova Cantu, e agora os nossos jovens aí passaram da fase municipal, né, de Quedas ficou um, e do Espigão Alto, que é um município vizinho nosso, irmão nosso, também tem um grupo, e eles passaram para a fase da semifinal da regional, e eles foram classificados também, então a gente está bem orgulhoso, e agora eles vão para a final da regional da Cantu Quiriguaçu, então a gente está bem feliz. E hoje nós estamos com 4 startups incubadas dentro do Hub e, graças a Deus, está indo muito bem. Então, basicamente, assim, tem o Inova Cantu, que o município está participando, essas ações, tem o Inova QI, que daqui a pouquinho você pode comentar um pouquinho mais também, né? E a própria essas startups incubadas aí, né? Que já a gente vai querer saber um pouquinho como está esse estágio aí dessas startups também, dessas ideias que estão sendo incubadas lá dentro da associação comercial. E, Gustavo, eu queria entender contigo um pouquinho como que está o cenário lá, o panorama dentro da comarca de vocês, né? E até por que vocês decidiram chamar de comarca ali, né? Ah, legal. Vou responder primeiro, então, por que é comarca, né? Então, a gente engloba uma série de outras cidades, né? Toda a nossa região de Matelândia, né? Então, isso a gente tentou integrar todas elas, né? A inovação vem com esse propósito, né? De integração. Então, nós já puxamos isso para dentro do nosso DNA, né? Okay. E também nós passamos hoje por essa evasão de cérebros, né? Que vão para não só para Foz, mas também para Curitiba, para São Paulo. Hoje o mercado está muito concorrido nesse cenário, né? O pessoal trabalha às vezes até de home office, mas trabalha para empresas até multinacionais, né? E dentro de Matelândia a gente percebe que existe a invenção, né? Existe tecnologia sendo criada dentro das empresas, existe pessoas que estão pensando em melhorar seus produtos, porém isso não é divulgado, não é exposto, a gente não consegue mensurar também, como a gente está falando nos cadernos de inovação, né, do Iguaçu Vale, a gente não consegue levar isso para frente, esses números, né? Então a gente quer começar a trazer mais os empreendedores para conhecer o poder que existe na inovação, também trazer as perspectivas que a gente tem da nossa região, né? Como tem o programa UERJ em desenvolvimento, que vê o potencial que existe dentro das cadeias de produção de proteínas animais, né? Então, olhar para tudo isso e falar, poxa, pessoal, a gente tem um grande potencial de crescimento. Como que a gente pode, daqui a pouco, ser uma referência mundial, né, na produção de alimentos? Essa é a nossa região, nós temos esse poder. Então, a inovação vem para isso. Perfeito. E como que tá, assim, essas ações ali? Já tá tendo alguma ação? Como que tá esse desenvolvimento? Vocês fazem alguma reunião periódica? Como que tá acontecendo lá na comarca? Nós somos recém-nascidos. Nós estamos completando 2 meses agora. Que né? maravilha. Então, nós estamos aí nas primeiras reuniões. Estamos reunindo o time, né? Então, estamos procurando tanto o pessoal dos empreendedores, os professores da região e também o pessoal do governo, né, para que também ajude-nos, né, a criar ecossistemas, encontrar opções como associação comercial, né, para que a gente consiga
fomentar essas pessoas, essas ideias na nossa região. Não, que maravilha. Você veja então que nós temos dois aqui, duas iniciativas, né, que estão bem no início, né? E eu acho que essa é a trajetória mesmo, né? A gente precisa entender que todo mundo parte do marco zero, né? E eu lembro que quando conversava bastante com o Diego na época, para falar um pouquinho sobre, né, como que a gente podia ajudar a implementar o Ruby. Lembro lá do Inova QI, qual é a edição já que foi a edição desse Inova QI? Agora foi foi o 6º ano. O 6º ano, então já há 6 anos atrás pensaram nisso e ainda no meio disso teve uma pandemia, né? Então veja que assim, é algo que sempre foi pensado em como trazer um pouco a inovação, né? E é isso que a gente veja, né? Depois aí de 5 anos, 5 edições que foi se criado esse ambiente de inovação lá em Quedas, né? Diego, eu queria até entender um pouquinho de vocês lá hoje, né? Qual que é um pouco assim, o desafio que vocês estão enfrentando enquanto uma associação comercial, puxando a pauta de inovação, né? E puxando aí 4 startups aí de basicamente jovens, né? Que estão precisando quase se emancipar aí para poder abrir o CNPJ, né? Exatamente. Sim, o nosso principal problema e o desafio que a gente vem enfrentando, que tenho certeza que a gente vai conseguir passar por ele, é a questão de renda mesmo, tá? Ela é dentro da associação comercial. A associação comercial banca esse espaço, né? Esse jovem que está lá incubado, ele não paga nada por estar ali, para ele estar usando essa sala. Nós temos a parceria, assim, de ponta a ponta, desde o início com o Sebrae. Então, a questão de consultoria, toda essa questão do apoio para esses jovens, para esses empreendedores, o Sebrae está sempre com a gente. Mas a questão de custos, assim, é o que mais vem nos prejudicando. Agora fechamos aí uma parceria com a Prefeitura Municipal, então eu acho que esse problema futuramente a gente não vai mais ter para esse apoio financeiro mesmo, tá? E como eu falei para vocês, desde o início o nosso problema era realmente, o problema maior é reter esse jovem, e isso a gente já está conseguindo, né? A gente visitava os colégios e a gente perguntava para os alunos, levanta a mão quem pensa em estudar e ir embora de Quedas do Iguaçu. Quase que 80% dos jovens levantavam a mão que queriam ir embora. Quero ir embora, eu quero estudar, eu quero ir para... Exatamente. Então, assim, nós queremos que esse jovem olhe para a nossa cidade, para Quedas do Iguaçu e pense, não, aqui tem oportunidade para mim, eles estão me dando apoio. Né? Tudo bem, ele pode estudar, né? Ele pode, e o objetivo é esse mesmo, que ele se estude, se capacite, mas que ele pense em voltar para casa, né? Para estar junto da família, exatamente. Para trazer o desenvolvimento também, exatamente. Né? Trazer receita, renda para o município. Exatamente. Né? Então, assim, o nosso principal problema, o nosso principal desafio hoje é realmente essa parceria financeira. Mas acredito que agora, com o fórum que a gente fez agora, foi o 6º fórum, foi um fórum onde passou mais ou menos... Basicamente ali, não sei se você chegou a ver, Vini, as fotos aí, em torno de 700 pessoas passaram para esse fórum. Os nossos fóruns, ele dava em torno de 200, 250 pessoas. Então, assim, do hub está montado, do espaço já está sendo trabalhado. O boom que aconteceu esse ano realmente foi extraordinário. Nós batemos o recorde dos recordes, assim. Então, se você pensar lá de 200 e poucas pessoas para 700 pessoas, quase, é isso, né? Isso. Já dá exatamente. 3 vezes aí. Nós, inclusive, isso deu muito mais visibilidade para o nosso projeto, né? Para esse tema de inovação e tecnologia. Então, automaticamente, a gente vai conseguindo mais parceiros, né? Para o nosso programa. Então, é isso. Não, perfeito. E como que tá agora que vocês estão iniciando? 2 meses lá, que deram o pontapé, chutaram a primeira bola lá dentro do campo lá da inovação, né? Nesse primeiro pontapé, o que vocês estão percebendo, assim, de desafios? Como que está sendo trazer esses atores? Porque eu acho que para vocês vai ser um pouco desse desafio, assim, inicial, é trazer esses atores, né? Isso. Como que está sendo esse processo lá, Gustavo? É um processo de desmistificação, né? Que nem eu falei, o pessoal ainda tem um certo receio, né? Então... inovação é para empresa grande, inovação é para o aluno que já está formado, é para quem já conhece, né? Como que eu posso pegar uma pessoa que às vezes está começando, mas tem muita curiosidade, né? E integrar ele dentro de um processo de criação, né? Então, a gente está começando mesmo. Então,
conectando algumas escolas que tenham, por exemplo, um ensino técnico já, olhando para elas. Como que eu posso pegar um trabalho feito aqui dentro da escola, levar já num sentido de mercado, né? Então, esse é o nosso trabalho inicial agora, né? E acho que é muito essa questão de fomentar a cultura da inovação, né? Exatamente. Eu acho que é uma coisa que, por exemplo, você vai ter que fazer lá, sei lá, quantas palestras falando se... para provocar dentro do empresário se o negócio dele é inovador. Você vai ter que fazer algumas dezenas de palestras ali com os jovens e oficinas e coisa e tal para falar sobre inovação, né? Sobre empreendedorismo, o que é inovação e tal, para as pessoas conseguirem fazer essa conexão, né? Pensar um pouquinho mais aí sobre como que é, né? Porque o que eu falo sempre, e o que eu costumo dizer, e até quero compartilhar isso com vocês aqui na mesa, né? Para nós, o que a gente percebe, o que gera muito resultado nesse momento inicial de inovação é fazer muitos eventos, fazer várias ações e ações assim que às vezes você vai lá, você vai reunir 5, 10, 15, 20 pessoas, outras você vai reunir 100, 700, né? Mas é sempre provocar essa pauta de inovação, né? E o Diego passou por esse processo lá em Quedas do Iguaçu, né, Diego? Como que foi esse início lá, esse pontapé? Foi mais ou menos isso? Foi fazendo evento? O que vocês usaram lá até de estratégia? Realmente, assim, ó, o foco principal, e eu acredito que a gente foi muito assertivo, realmente foi fazendo evento e capacitando, né? Nosso objetivo, como que a gente conseguia chegar nesses jovens? Através do colégio? Mas de que forma que eu consigo chegar no colégio? Através dos professores e coordenadores? Então, a gente vai trazer os professores e coordenadores para perto do Hub. E a gente fez uma capacitação só para professores e coordenadores, e aí, inclusive, a gente deu um nome para eles, os líderes da inovação. Nós precisávamos deles dentro do Hub, para eles conhecerem qual seria o nosso objetivo, porque depois, no fritar dos ovos, eles vão entender que o objetivo deles é o mesmo que a gente, né? E essa questão também, que hoje a gente tem também esse desafio, é a questão do pertencimento. O Hub é de quem? Ah, não, o Hub é da associação comercial. Está dentro da SIC, é da SIC. E não é verdade. O Hub, ele é do município, né? O Hub é da prefeitura municipal, o Hub é da associação comercial, o Hub é da sociedade rural, o Hub é de todos. E o que nós precisamos é que as pessoas participem como um todo. O Hub é do Rotary, tá tudo certo, nós queremos trabalhar em conjunto, né? Tem um evento que é do Rotary, o Hub é parceiro, ele vai trabalhar junto com o Rotary. Então, o objetivo é esse, que as pessoas entendam que o Hub não é só de um grupo. Ah, foi criado na associação comercial? Foi uma ideia que surgiu da associação comercial? Foi, mas ela não criou para ela criou para o município. Né? E até eu acho que o próprio objetivo da associação comercial é promover a criação de novos negócios, né? Exatamente. Não é para ir lá e botar no bota e falar, assim, é meu, né? É meu, exatamente. Então, assim, é essa questão do pertencimento. E isso os líderes, os professores entenderam e eles amaram a ideia. E a partir dali se tornou mais fácil a gente chegar até esses alunos, a gente chegar até os colégios. Eles abraçaram a ideia e a gente foi fazendo essas capacitações dentro dos colégios. E aí os alunos também foram pegando amor, né, pelo Hub. Eles fazem visitas técnicas, eles vão com os professores conhecerem o nosso espaço e a gente mostra como funciona, e a gente convida eles e quer eles lá dentro também. O edital nosso, ele está aberto, né, a gente consegue aí incubar em torno de 6. Então, nós temos mais 2 vagas de incubação ainda dentro do Hub. Temos 4 trabalhando, estão a todo vapor trabalhando. Mas a gente tem mais 2 vagas e nosso edital fica no site da associação. Para você que está nos assistindo e tem interesse, fica no site da Associação Comercial de Quedas. A aba Hub, é só clicar lá e se inscrever. A gente vai estar esperando a sua inscrição. Diego, aproveita para você já contar para nós um pouquinho. Você comentou que tem 6 vagas, né? 4 já estão preenchidas com startups, ideias de lá, né? Projetos que já estão em incubação. E eu sei que tem alguns projetos que já estão faturando, e eu queria entender até um pouquinho quais estão faturando, não precisa citar os nomes, né? Mas se já tem faturando, se não estão, como que está esse desenvolvimento também dessas startups? Nós temos um projeto que ele já está faturando, inclusive ele já está em fase, nós conseguimos, o nosso espaço então uma pré-incubadora, uma incubadora, uma aceleradora, a gente tudo, porque assim, é o único que tem Quedas, então nós temos que trabalhar com todas as áreas aí. Mas ele está num processo já de teste dentro do mercado, é um aplicativo de treinamento para funcionar dentro do mercado. Nós conseguimos, inclusive, um parceiro e um investidor para eles. Que entrou como sócio. Que entrou como sócio, exatamente. E eles já estão na fase de teste, inclusive, assim,
dentro desses dias, a gente está bem orgulhoso em falar que eles estão fechando aí com uma rede bem grande de supermercados. E eu acredito que vai dar um boom aí nessa empresa, a gente torce muito por eles. Claro. Eu tenho mais duas, que uma está na fase de montagem para teste, pré-teste ainda, e outra já está na fase de teste, aí ela está sendo testada em 5 pessoas, que é um produto muito legal, que em breve vocês vão estar vendo aí nas prateleiras, aí nas farmácias, vão achar bem bacana. Não vou falar ainda porque também ele está também na fase de registro de marca. Tá. Então vamos esperar aí essa questão de registro. E nós temos também uma estufa inteligente, criada por um menino de 14 anos. Que massa. Essa estufa é muito legal, é do Luan. É o nosso mais novo aí, incubado. E a ideia dele é extraordinária. Essa estufa, ela fecha, ela abre, ela molha, ela vê a questão da umidade, tudo ao mesmo tempo. Então, uma ideia brilhante. E nós torcemos também muito pela ideia do Luan. Faz tudo de forma muito automatizada, muito automatizado. Boa. Cheio de sensores, bem legal. Boa. Pessoal, como o tempo aqui escorre aqui, né, nessa nossa bancada aqui, a gente falando bastante de inovação, e eu tenho certeza que teria aqui mais 2, 3 horas para a gente pudesse ficar aqui conversando aqui sobre a pauta de inovação, né? Eu queria, assim, agradecer imensamente a participação de vocês, né? Gustavo, muito obrigado por vir nos visitar e também aceitar fazer parte desse podcast aqui conosco, né? Eu desejo, assim, ótimas energias lá para a pauta de inovação de vocês lá no município. Aliás, na comarca, né? Como envolve ali vários municípios, né? Acho que isso é importante a gente sempre pensar em desenvolver. Diego, sempre parceiraço aí, sempre eu e o Diego já temos aí umas parcerias aí de longa data pensando... Não é a primeira vez que eu incomodo o Vini, Vini, me ajuda, por favor, me dá um toque aí. Você sabe que a primeira coisa, assim, quando a gente foi conversando com o Diego e a Thaís também, que na época trabalhava na associação comercial, falei pra ela, eu vou abrir aqui uma caixa preta aqui para vocês aqui, como a gente captou aí os patrocinadores e tudo mais, os mantenedores aqui, para incentivar também essas ações, né? Mandamos planejamento estratégico da Ciclabs e tudo mais aí, compartilhando aí, mas eu e o Diego já estamos aí, já se conhecemos aí de outras edições do Inova QI aí já. Exatamente. Parabéns, Vini, para vocês também aqui pela associação, né? E é um orgulho ver essas histórias, a gente quer levar lá para Matelândia também e ter esses cases para contar aqui nos próximos anos aí. Obrigadão mesmo. Com certeza, muito obrigado. Como o Vini me ajudou, também me coloca à disposição aí para estar. Isso é uma via de mão dupla, né? Exatamente. Então nós estamos à disposição quando precisar. Com Vini certeza. também. Obrigado. Eu também vou te incomodar, tá, Vini? Vou continuar. Isso que eu ia falar, assim, qualquer momento podem ligar aí, podem mandar mensagem. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder ali, mas tenho certeza que quando a gente responde é com muito carinho e sempre compartilhando muito, assim, porque eu acho que isso é interessante, assim, né? Quando a gente vai falar que nós estamos com gestores de inovação, né? O Diego lá em Quedas, eu aqui na Associação Comercial e também como credenciado do Sebrae acabo puxando essas pautas também em Laranjeiras do Sul, que é onde eu moro ainda, né? E que na região ali do território da Cantu, e o Gustavo aqui também, lá na região também, né? Veja que é uma via que a gente vai sempre se ajudando, né? E eu às vezes vou lá e recorro também aos colegas também lá, falo pra esse cara, esses dias a gente foi lá em Floripa, eu falei, já achei uma moça lá, falei, cara, preciso anotar teu telefone aqui que eu preciso aprender umas coisas com vocês aí. É isso, pra gente sempre compartilhar, né? Na verdade, a vida é um constante aprendizado, né? Então, a gente nunca para de aprender, né, Vini? O Vini está aí há muitos anos, mas está aprendendo ainda. Exatamente. Somos eternos aprendizes, estamos sempre aprendendo, né? Estamos sempre aí, sempre aprendendo alguma coisinha, né? Pessoal, muito obrigado aqui, né? Por participarem aqui conosco, Diego, Gustavo, muito obrigado mesmo. E fica sempre à disposição aqui, a casa fica sempre aberta para vocês aqui. Obrigado aí em nome da Associação Comercial de Quedas, a Rabi. Obrigado pela oportunidade, assim, a gente se sente lisonjeado de estar aqui, né, nesse tão importante podcast, junto com essas feras aí. Obrigado mais uma vez e quando precisar a gente está à disposição. Boa. E, inclusive, Diego, estenda o meu agradecimento ao presidente da Associação Comercial. Daniel. Tive o privilégio de estudar com o Daniel, nós fizemos faculdade juntos, né? Daniel. Lá Economia, lá, o Daniel é feraça lá também, lá. Mandar um abraço pro Daniel. E chegamos ao fim de mais um podcast aqui do Ciclabs Cast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital. E você que está querendo, então, aí, pensar em implementar um ambiente de inovação, já aproveita, manda, envia aí, aperta no aviãozinho, já compartilha esse podcast aí com quem você sabe que vai poder aprender muito mais com esse conteúdo aqui. Bora! Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs.
aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.